Sapezal para o Brasil e para o mundo, por que não? Primeiro podcast numa sala de aula, aulas para toda a vida. Nosso tema de início será sobre cultura. Eu sou o professor Leandro Sampaio, professor de História. Essas aulas são aulas de análise historiográficas, tem a ver com o novo ensino médio. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente sobre cultura e suas variações. Eu estou aqui com uma aluna querida. Oi, Letícia. Oi. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo, e com o senhor? Bom, Letícia, você estudou bastante, pesquisou junto com os colegas. E daí? O que é cultura, Letícia? Bom, a cultura, assim, ela abrange vários grupos. A cultura tem a ver com músicas, religião, danças, comida. O que consiste um grupo? Ele é feito de cultura. Tudo que ele tem é a cultura do seu povo. Ok, então cultura nesse sentido não é algo necessariamente que está relacionado a um grupo específico. Qualquer coisa praticada por qualquer povo, em qualquer tempo e espaço, é cultura. Quando você faz alguma coisa como, por exemplo, para se encaixar em um grupo. Você tem um grupo e eles fazem uma coisa e você vai começar a praticar esta coisa para poder participar desse grupo. É cultura desse grupo e você está fazendo isso para participar desse grupo. Então, você está participando da cultura deles. Bom, mas nem sempre essa troca cultural ela é amistosa ou natural. Existem trocas naturais, trocas culturais que são naturais, né? A gente aprende com o outro e acaba adquirindo hábitos do outro. Porém, algumas dessas trocas culturais elas são impositórias ao longo da história. Você poderia me dar algum exemplo dessas imposições culturais ao longo da história que não são nem um pouquinho natural? Bom, um exemplo que pode ser dado foi a chegada dos portugueses no Brasil. Eles impuseram a cultura deles para os povos indígenas que aqui habitavam. Impuseram suas crenças, seus costumes, o modo de vida. Uma forma foi doutrinando os indígenas, colocando eles para fazer a catequese, para eles seguirem o catolicismo, que era o que eles seguiam. Morre a Tainá, nasce a Maria, né? Todos os dias. Bom, ainda sobre essa pressão cultural que você pontuou, eu queria fazer um adendo, né, que tem um sociólogo chamado Émile Durkheim, que fala sobre os fatos sociais. E, nesse sentido, ele fala que os fatos sociais têm características bem específicas. Todos os fatos sociais eles são impostos na sociedade através das instituições sociais. Então, o fato social é tudo aquilo que tem a capacidade de moldar o comportamento do indivíduo. Ou seja, quando o indivíduo chega em um local diferente, com culturas e hábitos diferentes, existe uma pressão social, né, que faz com que ele se sinta obrigado... Ele tende a se modificar para poder participar da cultura, para poder se encaixar em um grupo social. Então, para ser aceito, ele deixa de praticar, talvez, os seus hábitos, seus costumes, e para entrar na moda do grupo, ele acaba aderindo a essa pressão, não resistindo a essa pressão. Isso. E além da pressão social, né, ele é coercitivo, ele é externo ao indivíduo, então, independente do lugar que você for, existem regras sociais que vai moldar comportamentos dos indivíduos, né? Sim. Poderia me dar um exemplo disso? Um exemplo são famílias que vêm do sul. A tradição é tomar chimarrão. Muitas pessoas da família que são do sul tomam chimarrão. Minha família, por exemplo, toma chimarrão de manhã, de tarde, de noite, independente do horário, toma chimarrão. Aqui no Mato Grosso é mais comum tomar o tereré. Minha família toma chimarrão, mas eu não gosto. Eu já optei por tomar o tereré, que eu acho melhor. É meio que uma pressão social, né? Todo mundo toma, a gente aprende a tomar também. Eu sou de Rondônia e queimei a boca tomando chimarrão. Nunca mais. Cultura é tudo aquilo que é praticado por um povo em determinado espaço e tempo, e não importa o que é feito. Isso... Desde que seja praticado por uma ou mais pessoas, Isso. é considerado cultura. E é passado de geração para geração. Exatamente. E você sabe, legal, pra gente fechar esse primeiro passo, esse primeiro ponto,
que virá mais alunos aqui participar, é justamente a premissa de que cultura não é algo engessado na história. Cultura é um organismo vivo que está em constante mudança e transformação. Agora, o que faz com que essas mudanças aconteçam podem ser elementos naturais, trocas culturais naturais, e podem ser através da violência, da imposição e dominação. Obrigado, Letícia. Muito obrigada por me convidar a participar. Dando sequência aqui ao nosso papo sobre cultura, agora eu estou com o aluno querido, amado Bruno, que vai falar um pouquinho sobre etnocentrismo. Bruno, daí, o que manda aí? O que é etnocentrismo, cara? Cultura é tudo aquilo que é participado por povos em determinado espaço, tempo, enfim. Cultura é algo mutável, que está em constante mudança e transformação, como nós acabamos de ver com a Letícia. Bruno. Primeiramente, boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre o significado da palavra. Etno vem de etnia e centrismo de centro. Então, o etnocentrismo ele é o ato de você julgar outra cultura baseado nos princípios da cultura que você segue, no caso. Então, você vai olhar para uma outra cultura, digamos, pelas... baseados nos conceitos do que você acredita, no caso da sua cultura. Bom, nesse caso, você está dizendo que etnocentrismo é justamente você julgar o padrão de comportamento do outro a partir da sua régua moral. É isso? Isso. Você poderia aplicar isso na história de alguma forma? Não pode ser o exemplo da colonização portuguesa na América, porque a Letícia já gastou esse exemplo aqui, né? Em que outro momento da história você vê alguém utilizando-se do discurso etnocêntrico para dominar, para explorar, para dizimar povos ao longo da história aí? Nós temos como exemplo o nazismo, na história, que utilizou do discurso etnocêntrico para dominar, né, e exterminar milhões de pessoas. Bom, é importante lembrar também que esse discurso etnocêntrico ele está por trás de um processo imperialista, tanto colonialista no século XVI, XVII, XVIII, que dominou a África e a Ásia, explorou e matou, escravizou milhões de pessoas, quanto também no século XIX, o imperialismo com uma interface mais moderna relacionada à indústria, onde o discurso etnocêntrico de que a cultura europeia era superior à cultura africana e asiática foi utilizado para dominar, ou seja, afirmaram que a cultura africana e asiática eram inferiores, viviam no atraso, na ignorância, no canibalismo, e que a Europa tinha a receita pronta da cultura superior. Então, utilizou-se um discurso etnocêntrico e racista para dizer ao africano que a cultura dele era inferior e que ele poderia se sentir superior também consumindo parte da cultura europeia. Então é comum você encontrar países na África que falam francês, que falam inglês, que tem os costumes foram alterados ao longo da história justamente por essa imposição de dominação. Ou seja, é o famoso fardo do homem branco, né? O homem branco europeu que encontrou o elixir da felicidade e do progresso, que resolveu salvar a humanidade do atraso. Consequências, milhões de pessoas mortas, exploração de riquezas, de ouro, prata, diamante, enfim. A África e a Ásia sofrem as consequências do etnocentrismo, do imperialismo, do racismo, até os dias atuais. Às vezes nós julgamos a África e a Ásia e olhamos para ela que os problemas que existem na África, por exemplo, são frutos do acaso, quando na verdade a compreensão de um passado recente ajuda a entender as condições sociais e econômicas que a África passa hoje. Bruno, etnocentrismo, mais alguma coisa? Só isso mesmo. Falou tudo. Valeu, brigadão. Vamos passar para o próximo abençoado. Quem será? Então, galera, aqui com o Bruno e a Letícia, fechamos nosso primeiro episódio do nosso primeiro podcast, Aulas para Toda a Vida. E aguardem que teremos mais um episódio, ainda sobre cultura. Vamos explorar um pouco mais a fundo essa questão social tão importante. Brunão, obrigado. Galera do grupo, show de bola. Na próxima, todos vão falar, ok?